Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no... Bem, amigos do Flamengo, dando continuidade à nossa cobertura da eleição do Flamengo, hoje a gente está aqui com um cara que talvez eu considere assim, bem importante, né? Teve talvez um acontecimento histórico até para a torcida, né? Acho que nunca uma reunião talvez do Flamengo tenha tido tanta repercussão, tanto no meio da torcida como da mídia, como foi aquela reunião do Conselho de Administração. E a gente está com o Maurício Gomes de Matos, que é o presidente do Conselho de Administração, e é um prazer estar aqui para bater esse papo com você. A gente já quer te agradecer, a gente vai assim, esclarecer como funciona o Conselho de Administração, aquela reunião, né, qual o seu papel naquela reunião. Até eu li, na verdade, algumas críticas direcionadas, né, ao senhor, e hoje aqui você vai ter o espaço para falar, né, a gente quer te agradecer. E para a gente começar, antes de você dar seu bom dia, boa tarde, não sabe que horas o internauta vai assistir, se eu falar como e quando começou sua relação de torcedor com o Flamengo. Bom, isso vem da infância, né? Nasci rubro-negro, família rubro-negra, apenas meu irmão desviou, mas toda a minha família é rubro-negra. Peguei aquela fase do Zico, entendeu? Que 10 anos de felicidade, né? E quantas felicidades, quantos gols maravilhosos, Zico, Nunes, Adílio, Andrade, Júlio César, Origueira, poxa. Então, para falar do Flamengo, me emociono, é minha vida, é minha história, sou rubro-negro, estou aqui por causa disso, um sonho de infância. Eu olhava na arquibancada e via o time, como eu não tenho futebol para estar com a camisa do Flamengo, eu pensava, um dia ainda vou poder contribuir com um time que tanto me deu, com tantas glórias, e que me ajudou a me formar como homem, como gente. As minhas primeiras inscrições foram do Flamengo. Então devo muito ao Flamengo. O pouco que dou é muito pouco mesmo, por muito que o Flamengo já me deu. Agora, quando e por que você se tornou sócio do Flamengo? Acho que todo mundo tem, assim, tirando as pessoas que talvez vêm já da família, a pessoa tem alguma motivação para se tornar sócio. Então, quando e por que você se tornou sócio do Flamengo? Bom, me tornei sócio do Flamengo, entendeu? Com uma vontade de começar a ajudar o Flamengo, a viver um pouco o lado político, a poder entrar num processo decisório, entendeu? Isso foi em 2002, tá? Me tornei sócio do Flamengo. 10 anos já. Agora você fala um pouquinho de sua trajetória aqui dentro do clube, né? Se você exerceu outros cargos ali com você, sim. Até hoje você chegar como presidente. Eu fui inicialmente convidado pelo Márcio Braga em 2004 para ser vice-presidente do Flamengo. Inicialmente para ser vice-presidente jurídico, eu recusei, porque eu sou advogado e achei que isso estaria muito no meu dia a dia, e aí ele me convidou para ser o flagável, que é o tipo de um gerenciamento aqui do Flamengo, me interessou e eu aceitei. Mas só que logo eu acabei entrando mesmo para ajudar, na época, o vice-presidente jurídico, porque o Flamengo estava há 8 meses sem pagar salário dos funcionários e jogadores, por conta de não ter a CND. Aí emprestei os meus conhecimentos, entramos para advogar, convite do Márcio Braga, e conseguimos a CND, e passei renovando a CND durante 2 anos, até conseguir colocar o Flamengo na time mania. Nesse processo todo eu pude contribuir muito como vice-presidente jurídico da época, assinei a causa, a tese é nossa, e conseguimos lograr êxito durante 2 anos. E lembro que isso foi no Natal, onde nós demos o Natal de 2004, né, para os funcionários, ou 2005, não salvo engano, demos para os jogadores, e para o próprio Flamengo corria o risco de ir para a 2ª divisão, e não foi, e isso me deu assim, um lado de bastante gratificação, enriqueceu o meu currículo aqui dentro. Eu coordenei a campanha da Patrícia Amorim, entendeu? E conseguimos, eu e o Hélio Paulo Ferraz, né, e outros, Veloso,
com o Bernardo Amaral, temos uma frente para a Patrícia Amorim, conseguimos, e aí eu me candidatei para o Conselho de Administração. Agora, vamos falar um pouquinho, né, no caso do poder que você preside. Como funciona e qual o papel do Conselho de Administração na estrutura do Flamengo? Bom, o Conselho de Administração, ele libera as condições de financiamento, de empréstimos, para apoiar as necessidades da gestão. Também, para várias categorias de sócios, o Conselho de Administração é o órgão julgador das penalidades, dos processos disciplinares. Então, é um órgão bastante importante para o presidente do clube. E eu exerço, revendo o Flamengo sempre em primeiro lugar. Não faço política, faço questão de não fazer política no meu cargo, e sim colocar o Flamengo como prioridade. Como é composto o Conselho de Administração? O Flamengo tem presidentes de poderes que se tornam natos, ou seja, quando eu terminar o meu mandato, na verdade eu sou nato, eu sou presidente de poder, então eu já tenho um assento no Conselho de Administração. São 106, salvo engano, membros, onde 48 da chapa que é eleita, agora para não ter eleição, a chapa eleita faz 48 cadeiras. E a chapa que se torna a segunda colocada vai fazer 12 cadeiras. E mais os membros natos, um total de 106 membros. Agora, esses que são indicados, no caso pelo presidente eleito, eles não são natos, né? Não. Eles têm o tempo da gestão. Tá. Entendeu? Então, ou seja... que a Patrícia se indicou em 2009, se encerra agora. Se encerra agora, com a posse do novo candidato, da nova chapa, estes vão votar para o novo presidente do Conselho de Administração. Apesar de não ter declarado o apoio a nenhum candidato, que eu não achei ético fazer, tá? Então, sou magistrado nessa eleição, estou conduzindo até hoje, dia 30, estou passando para o presidente Bernardo Amaral, presidente da Assembleia Geral, então eu, evidentemente, não podia estar numa candidatura ou participando de uma candidatura, e assim fiz questão de fazer eticamente, entendeu? Mas sou candidato à minha reeleição, sim. E qual o papel do presidente do Conselho de Administração? Bom, presidir todas as sessões do Conselho de Administração, tá? Estar atento para as questões políticas do clube. Normalmente, os presidentes de poderes têm a condição de opinar nas causas estratégicas, entendeu? Então é muito importante, é como se fosse um Senado. O Conselho de Administração é como se fosse o Senado, seria o presidente do Senado, entendeu? E contribuindo com a gestão do presidente do Executivo, só para vocês entenderem. Maurício, agora a gente vai falar um pouco daquela reunião do Conselho de Administração tão falada, amplamente discutida pela torcida, que gerou polêmica de tudo quanto é lado, né? Várias pessoas foram atingidas pós-reunião. E o que ocorreu de fato naquela reunião, o que estava sendo julgado de fato naquela reunião? Ok. Eu fui presidir essa sessão, mas antes de colocar esse assunto, eu quero voltar um pouquinho atrás. O Conselho Deliberativo admitiu uma anistia proposta pelo Conselho Diretor. Essa anistia, na ata, ela fala em ampla, geral e restrita. Com isso, um sócio, Walter, não me recordo o sobrenome, entrou no Deliberativo perguntando se um sócio não existia, nem entrou com o nome do Valim, nas condições que o Valim estava, poderia ser presidente do Flamengo, poderia votar e ser votado. E esse parecer opinativo foi que o candidato, naquelas condições, não poderia ser votado, só votar. Bom, eles insistiram na candidatura, lançaram na mídia a candidatura e vieram conversar com o presidente do Conselho de Administração, que já tinha a sua comissão eleitoral formada. Entraram também com um pedido formal, necessário até, de registro da candidatura com o Valim, e foi analisado pela comissão eleitoral, mesmo tendo no Conselho Deliberativo
já uma opinião de uma comissão contrária à candidatura do Valim. Desculpa só interromper, essa comissão eleitoral era ligada ao Conselho de Administração? Ela é ligada ao Conselho de Administração, escolhida pelo presidente do Conselho de Administração, ou seja, eu escolhi as pessoas, que é o Marcelo Antero, entendeu? O Ciro Darlan, pessoas ilustres, o Luiz Manuel, que é um advogado, Fernandes Costa, Márcio Matos Carneiro, advogado, Jacinto, que é grande benemérito, o Wellington, e eu acho que só. Então, 7 pessoas, entendeu? Se eu esqueci de alguém, mas são uma comissão de 7 pessoas que eu nomeei. Tá? Bom, eles apreciaram a situação e chegaram à conclusão que o Valim poderia votar e também ser votado. Essa é a posição da Comissão Eleitoral do Conselho de Administração. Então, essa é a minha posição. Eu deixei bem claro que eu defenderia publicamente não, na sessão, se tornou público, na sessão do Conselho de Administração eu coloquei, a minha posição aqui é em defesa da Comissão Eleitoral, da decisão da Comissão Eleitoral que validou o Valim e o Rodolfo Landim. Eles foram validados pelo Conselho de Administração. Só que existe grau de recurso. E o grau de recurso é o plenário. E ao abrir a sessão, eu virei para o plenário e pedi para que votasse conforme a decisão da comissão, que era pela validade da chapa. Então, eu não me preocupei em responder críticas, mas as pessoas, primeiro, antes de criticar, tem que apurar, que é o que você está fazendo agora. Você está me dando a condição de explicar o que aconteceu e não me julgar sem a condição de entender. E é isso que eu estou tentando esclarecer para os senhores. E nessa sessão, é óbvio que a sessão passa a ser política, porque as chapas estão em ebulição e elas, o julgamento ali foi político, porque tecnicamente o Conselho de Administração já tinha decidido pela validade da candidatura do Valim e do Rodolfo Landim, que é que eu defendo. Sou presidente do Conselho, onde a minha comissão eleitoral decidiu que era válida a candidatura dos dois. Então, em momento algum, inclusive na própria sessão, eu repito, eu deixei e pedi aos membros do Conselho de Administração que validasse a conclusão da comissão eleitoral. Mas isso não aconteceu, os senhores já sabem, evidentemente. Também no Conselho de Administração foi pedido para que a chapa inteira não fosse validada, e eu não admiti essa hipótese. Eu dei o tempo para eles substituírem a chapa e não matar a chapa por uma decisão política. Essa eleição tem que ser decidida no voto, democraticamente. Essa é a posição do presidente do Conselho de Administração. E foi por isso que eu sempre busquei e, de certa forma, o resultado veio. Então, quando aí o meio social, o meio de informação, sem fazer o que você está fazendo, apurar os fatos, colocou que eu e o Conselho remamos contra, não é verdade. Foi em grau de recurso e foi o plenário. E aí a decisão é soberana porque é o grau de recurso. Então, assim, vocês, no caso, eles julgaram a candidatura do Valim, não a chapa, não é isso? Ou seja, não a chapa, porque você falou que depois tentaram, no caso, retirar a chapa, porque na verdade ali vocês estavam julgando o Valim, no caso a elegibilidade dele e do Landim, não é isso? Não teria nada a ver com os demais membros da chapa. Olha só, na sessão, entendeu? Um dos membros do Conselho de Administração colocou que caindo o cabeça e o vice, a chapa inteira poderia cair, entendeu? Evidentemente, eu não entendo dessa forma, porque tinha tempo hábil, a sessão foi dia 8, e até o dia 10 poderia ser homologada a chapa. Então, se os dois estão com problema, e se nós temos uma chapa que pode substituir dentro da chapa, entendeu? E tem tempo hábil para isso, eu, como presidente do Conselho de Administração, adotei essa linha de critério, entendeu? E assim aconteceu, e a chapa azul foi validada
pelo Conselho de Administração. Deixei a sessão permanente e fechei a sessão no dia seguinte. Teve muita celeuma. Por que eu escolhi a votação fechada? Por quê? Porque, senhores, imaginem os senhores, eram 3 chapas, as 3 chapas com mais densidade de voto, que são as 3 chapas que estão disputando. Todas as 3 com recurso para ser apreciado no Conselho de Administração. Eu teria de abrir para um rito onde o presidente de poder tem 15 minutos com mais 15, 30 minutos. Então, vários presidentes de poderes na sala. Os recursos, eles eram agressivos em cima das candidaturas. Isso eu teria que deixar a defesa, como deixei no rito fechado, mas teria que abrir também para o plenário, e quando o plenário quer se manifestar, pode se manifestar até 4 inscrições, depois eu tenho que consultar se eu abro para mais ou não. Mas digamos que a gente fique em 3 ou 4, e aí você começa a ter muito tempo e você acaba que a sessão você não vai conseguir fechar pelos ânimos agressivos das candidaturas, que se tornou ali um campo de batalha, uma prévia de um campo de batalha eleitoral. Então eu decidi fazer a votação fechada, não para beneficiar um candidato ou para prejudicar outro candidato, não. Porque no rito disciplinar, você tem a condição de não dar direito à palavra a ninguém. Então, como é que foi feito? Eu li a conclusão, que era favorável pelas 3 chapas da Comissão Eleitoral, abri para defesa do recurso, ou seja, o contraditório, entendeu? E depois botei imediatamente para a votação. Então, com isso, eu consegui manter a ordem. Tive alguns problemas de alguns conselheiros exaltados, tive que controlar, entendeu? E mantive a ordem, não abrindo o direito de fala para ninguém. Então, com isso, eu consegui levar essa sessão, que seria uma sessão muito tumultuada, que seria extensa também. Eu só não fechei a sessão no mesmo dia, porque teve esse problema da chapa do Valinho, do Rodolfo Landi, de ter substituição pelo Bandeira de Mello e pelo Walter D'Agostino. Então, com isso, eu teria que analisar as certidões, eu deixei a sessão em aberto, eles apresentaram as certidões e no dia seguinte fechamos a sessão e validamos a chapa azul. Agora, você falou aí do Conselho Eleitoral, esse Conselho... Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral absolveu por 2 vezes o Valinho, né, pelo que saiu na mídia. Não sei se foi uma vez, foram 2 vezes. Não é isso, não é absolveu. Ela fez um parecer. Validou. Ela fez uma decisão, uma vez só, dizendo que o Valinho teria condição de elegibilidade. E essa é a posição do presidente da comissão também, do presidente do Conselho de Administração e do presidente da comissão. O presidente da comissão é Marcelo Antelo. O presidente do Conselho de Administração sou eu. Entendeu? Então, nós concluímos que todas as 3 chapas, entendeu? Teria condição de elegibilidade. E aí o que ocorreu? Eles entraram com recurso. E esse recurso é julgado pelo plenário. Eu já expliquei anteriormente como funcionou. Essa decisão, né, da Comissão Eleitoral só tem peso mesmo, vamos dizer assim, para vocês, não tem um peso assim, para a plenária. Você apresentou que você iria seguir o que foi decidido pela sua comissão. Isso para a plenária não tem peso? Deixa eu falar, eu não poderia seguir o que a minha comissão determinou, porque cabe recurso. O que eu pedi ao plenário é para que não derrubasse ou que não fizesse ali o voto pelo recurso contra a comissão, que eles apoiassem a decisão democrática da comissão eleitoral. E é óbvio que estatutariamente o grau de recurso é cabível, entendeu? Ali é uma decisão política. Você não controla o pensamento das pessoas que estão já atreladas às chapas, entendeu? E aí ocorreu o que ocorreu e eu consegui fechar a sessão e consegui manter a chapa azul no páreo, democraticamente no páreo.
E isso de forma aberta, falando para todos os candidatos que eu ajudaria, que eu seria o advogado dos candidatos na comissão eleitoral, que o meu interesse era que todos fossem para o voto, e não na política ser prejudicado um ou outro candidato. Então advoguei e tenho tranquilidade em falar para os senhores, de forma igual para todas as chapas, porque não era uma apenas com problema, eram 3 com problema. E nas 3 eu fui lá, participei fiz questão de participar de todas as reuniões da comissão eleitoral. É óbvio que eu não tinha o voto, mas pude opinar, pude colocar, pude defender as 3 candidaturas. Então essa foi a participação do presidente do Conselho de Administração. Ou seja, tudo que você pôde fazer para, vamos dizer assim, interferir, talvez, não sei se seria o termo que a pessoa iria entender, mas onde você poderia entrar, você usou, no caso, o seu direito estatutário de opinar. Você não tinha mais nada para fazer depois que a plenária tomou a decisão dela. Com certeza, entendeu? Eu, como presidente do Conselho de Administração, eu tenho que orientar, entendeu? Mas eu não posso, evidentemente, exigir do membro do Conselho de Administração que faça assim, assado. Entendeu? Eu realmente opinei, deixei bem claro para todos a minha posição, com tranquilidade, passo para vocês como estou passando, entendeu? E o plenário é soberano. Agora, você acha que, assim, na minha opinião, né, eu não sou um cara da área, jurista e tal, eu achava não, tenho certeza até hoje, que, por exemplo, a situação do Valim e tanto a do Jorge eram situações interpretativas, na minha opinião. Não era uma coisa assim clara, tão clara assim, que eu leio e falo assim, é isso. É tipo aquela coisa na mão na bola, bola na mão. Já a da Patrícia era uma outra situação que, assim, eu acho que é mais palpável de se falar, tipo, pelo que foi apresentado foi com relação à apresentação de balanço, né, prestação de contas, né? Aí ela argumentou, né, aí que também já cabe já uma outra terceira pessoa, que seria o Conselho Fiscal e tudo isso, beleza. Mas você não acha que o Estatuto, nessa situação, tanto do Jorge como a do Valim, não é muito interpretativa? Você não acha que ele deveria ser mais, como eu posso dizer assim, mais claro e objetivo? Primeiro eu defendo um estatuto reformado. Tem pontos positivos do nosso estatuto, mas já está defasado e a reforma estatutária é necessária. Inclusive no discurso que fiz como orador dos 117 anos do Flamengo, eu fui claro em colocar esse ponto. Né? Depois eu acho o seguinte, o problema dos 3 eram distintos. Da Patrícia, ela não teve as contas aprovadas, nem aprovadas nem desaprovadas, não foi a julgamento. E aí, na defesa da elegibilidade da Patrícia, eu consegui uma jurisprudência do prefeito de Petrópolis, que teve a conta recusada e o Tribunal Superior Eleitoral referendou a candidatura no Bom Tempo, se não me engano, no Bom Tempo de Petrópolis. Tá? No caso do Jorge Rodrigues, ele inclusive saiu da empresa, ele está fora do contrato social, foi isso que foi colocado lá no dia da sessão, então também defendi na comissão eleitoral com esse dado que ele tinha passado para mim. No caso do Valim, eu já expliquei para os senhores, entendeu? Não vou voltar. Então, nos 3 casos, eu achava que democraticamente o melhor seria ir para o plenário do voto, entendeu? Vencer pelo lado eleitoral e não pelo lado político, não pelo tapetão, vamos falar em termos futebolísticos. O que me pareceu, até porque depois eu vim aqui no clube, fiz questão de pegar o estatuto, que eu não gosto muito de, tem lá no site, eu gosto de, e que aí ele também tem as correções, né, lá as atualizações, as reformas, né, de algumas emendas e tal, para ler, e ali, como você falou, né, são 42, né, que o presidente coloca lá dentro, e pelo número de votos ali, né, dá a entender que foi de qualquer forma político. Aí também não cabe a você não vai tomar partido de A nem B, ele fala, e não tem como impedir isso. Eu fico pensando assim,
de uma forma de que, eu não sei se de repente as pessoas que é complicado, o Flamengo tipo assim, de não ter envolvimento político, e tipo assim, vamos supor, eu sou lá um conselheiro nato, o meu candidato está sendo julgado, claro que eu não vou votar contra ele. Eu acho que isso talvez, aí 500, que a gente devia de votar o fato mesmo, né? O certo pelo certo, eu acho assim dizendo, não que estava alguma coisa errada, mas é um negócio muito complicado isso. Não, também acho, mas como é que você vai desassociar isso? Não tem condição. Aqui várias pessoas, por um problema ético, eu não fiz campanha, eu não adotei chapa nenhuma, entendeu? Mas me posicionei para todos, entendeu? De uma forma ética, entendeu? Claro. Agora, como eu posso exigir isso, entendeu? De uma pessoa que está aqui exatamente pelo lado de ver o Flamengo melhor, de ter um partido político aqui dentro, entendeu? E de contribuir com a sua atividade política no clube. Eu não posso. E se fazer valer a ética, que tem que preponderar, mas tem que ser interna corpore, ou seja, tem que sair de dentro da pessoa. Eu não, como presidente do Conselho de Administração, eu não posso chegar e dizer, olha, o senhor tem que votar assim, porque isso é o ético, é a minha concepção. É lógico que houve no Conselho de Administração o peso político. Como na vida isso acontece. Entendeu? Tanto que eu tive o cuidado de, antes de botar em votação, ressaltar o trabalho da Comissão Eleitoral, a decisão da Comissão Eleitoral, e pedir para que se votasse de acordo com a Comissão Eleitoral nos 3 casos. Então, eu fui extremamente ético e tenho certeza que não me movimentei para prejudicar nenhum candidato, porque eu acho que o candidato tem que ir para o voto. E nenhum dos 3 me pareceu absurdo a candidatura e por isso deveria. Também, se fosse uma candidatura absurda, eu seria o primeiro a me colocar contra. Então você fez uma referência, por exemplo, à candidatura da Patrícia, e eu fui buscar uma jurisprudência. Entendeu? Então tem um caso parecido, entendeu? Pior até, porque ela não teve as contas recusadas. Entendeu? No caso do Jorge, já expliquei, no caso do Valim também. Eu acho que se existe uma anistia dada pelo Conselho Diretor ampla, geral e restrita, entendeu? Ele tem condição de votar e ser votado. E essa foi a conclusão do parecer da Comissão Eleitoral. E dessa forma eu conduzi e pedi, infelizmente não foi o resultado. Na declaração, quando acabou a reunião do Conselho, o Valim deu uma declaração para a imprensa, dizendo que ia tirar essa corda aqui de dentro do Flamengo, propriamente sim isso. Depois, isso foi alarmado, propagado, de que ele talvez tivesse direcionado isso para o Conselho de Administração. Em algum momento, você se sentiu ofendido por essa declaração do Valim? Olha, eu peguei a declaração e intimei. Dei a ele a condição, entendeu, de ele falar sobre essa questão. E o que ele argumentou, e para mim me pareceu satisfatório, é que ele estava se referindo às pessoas que estavam ali para tumultuar. E isso, evidentemente, pelo calor das facções políticas aqui no Flamengo, eu não consegui evitar que o terceiro andar ficasse lotado. Então tinha pessoas da amarela, da rosa e da azul. E os ânimos estavam muito acirrados, tanto que eu não deixei o Valim sair da sala. Eu fiquei com ele na sala. Realmente ele demorou um pouco a sair também. Quando eu permiti a saída dele, eu fui junto com ele ao elevador, botei 2 seguranças do Flamengo para escoltá-lo, entendeu? Então eu, como ser humano, entendeu? Eu entendo que, evidentemente, uma pessoa que se sente ameaçada sendo Flamengo, dentro do Flamengo, é isso que não pode acontecer. E ele, no calor de uma decisão que, é óbvio que ele não entendeu como justiça, né? No caso, ele acha que houve e ocorreu uma manifestação política muito mais do que justa, então ele soltou esse tipo de comentário, entendeu? E aonde ele, ao ser intimado, esclareceu, e eu me dei por satisfeito, entendeu? E passei por cima das pressões que tive
para penalizar e não fiz, entendi o momento do candidato. Hoje não tem nada assim contra o Valim dentro do clube com relação a isso? Não tem, porque eu arquivei, entendeu? Conscientemente arquivei. Qual avaliação você faz hoje do processo eleitoral do Flamengo até o momento, das campanhas, assim, uma visão sua, até você, né, desde 2002 tem 10 anos, por experiência, como que você avalia, pelo menos o que vem se passando até em torno da imprensa, é de que está se criando um clima todo de guerra mesmo. Não está sendo não está havendo uma camaradagem, podemos dizer assim, né? Tá se criando todo um clima meio tenso, pesado para essa eleição. Não sei qual a sua visão até agora de um processo que começou até leve, talvez. Eu lamento muito, porque como eu falei, somos todos Flamengo, entendeu? Então nós temos que estar unidos. Eu acho um absurdo facções de torcida brigar, entendeu? Até contra os adversários. Com certeza. Nós temos que resolver o nosso problema no campo esportivo e não na manifestação física. Isso é um absurdo, né? Eu estou entregando hoje, dia 30, ao Bernardo Amaral, o comando da eleição. Mas eu participei de todas as reuniões, como ele foi meu convidado para participar de todas as minhas reuniões, fizemos essa etapa eleitoral em conjunto. E ele solicitou, com o meu apoio, óbvio, e com a gente conversando, 60 seguranças. Nós vamos botar 60 seguranças e requisitamos também a polícia que nos desse auxílio também, sempre dá. Então nós estamos preparados para conter qualquer tipo de manifestação que não seja mais democrática e eleitoral, entendeu? Mas isso me assusta, porque eu acho que o Flamengo tem que estar preparado para resolver seus problemas, não de forma física, quando eu falo Flamengo, estou falando os partícipes dessa eleição, né? Mas sim de forma dialogando, as suas diferenças sendo minimizadas pela união. Inclusive no meu discurso eu bati muito nessa linha de união, porque o candidato que ganha, que faça agora da união a sua gestão, que o candidato não fique na exclusão, em si na inclusão. Tem que botar todas as correntes para dentro, tem que governar o Flamengo de uma forma soberana, tem que governar o Flamengo unido. E é isso que eu espero do candidato que possa ganhar essa eleição, que faça da união o seu mote de gestão. Em sua avaliação, claro, com uma questão de ética, talvez você também não queira nem responder, qual avaliação você consegue avaliar assim, a chance de cada candidato? Você tem assim, alguma opinião? Você acha que alguém tem alguma preferência de vencer a eleição? Qual a sua avaliação? Bom, evidentemente, todas as chapas buscam poder governar o Flamengo por mais 3 anos. Governar o Flamengo é governar uma nação. Governar o Flamengo é de uma responsabilidade maior, entendeu? Então, o que eu desejo ao futuro presidente do Flamengo é que tenha bastante juízo, porque nós temos e precisamos ser vanguarda. O Flamengo sempre foi. O Flamengo precisa de uma gestão profissional. O Flamengo precisa, entendeu, de ter união. Então, com certeza, o próximo presidente do Flamengo vai ter uma importância muito grande nesse processo, porque nós temos que voltar a ser referência no Brasil. E não podemos perder esse legado. Teve aquela questão também que a chapa do Ronaldo Gonçalves, o Planeta Fla, entrou com um pedido para que a eleição ocorresse no sábado, no final de semana. E assim, eu não sei, de repente uma hora para outra coisa foi divulgada, vai ser numa segunda. Como é que você poderia explicar como é que é isso? Apesar dessa decisão ter sido do Bernardo, mas eu participei. O Bernardo, como eu, nós somos de diálogo e conversamos com todos os presidentes, candidatos a presidente nessa eleição. E uns preferiam sábado, outros preferiam dia de semana. O problema de ser sábado, o que mais nos preocupou é que a segurança, o problema de segurança. É um período muito grande que a pessoa poderia ficar no clube, dentro do clube, entendeu? E isso poderia nos criar alguns problemas. Já numa segunda-feira, que é a tradição do Flamengo,
as pessoas trabalham, eles vêm aqui, votam e vão embora. Então foi basicamente pelo problema de segurança, isso foi, ó, o Bernardo vai enriquecer essa resposta, né, porque essa eleição foi dele. Mas o que mais pesou foi o lado segurança. E nem eu, nem o Bernardo, nós estamos aqui para beneficiar A, B ou C. Nós queremos o melhor para essa eleição, porque é o nosso nome. Tanto o meu como o dele, entendeu? Eu, graças a Deus, estou entregando hoje, acho que eu cumpri meu ciclo, sou candidato à reeleição, entendeu? Óbvio, entendeu? E espero que ele, e vou estar junto, ajudando, daqui até o dia 3, ele conduza com bastante tranquilidade, que tudo ocorra bem, que tudo se dê de uma melhor forma possível, com bastante tranquilidade, bastante harmonia, se possível, né? Senão nós vamos ter que fazer valer dos recursos para que imponha-se o respeito, e basicamente foi a tradição deles não quis mudar, então, e a segurança, então basicamente isso. As últimas eleições do Flamengo, né, não tem uma média na verdade, mas em 2006 teve 1.600, acho que sócios compareceram para votar, em 2009 acho que 2.500 e alguma coisa, e se clama muito de que os sócios venham votar, de que exerçam os direitos estatutários deles de decidir o futuro presidente do Flamengo. O que você tem, qual a importância para você do sócio vir votar, e o que você teria a dizer que talvez convencesse esse sócio que talvez esteja desanimado de alguma forma comparecer ao clube para votar na segunda-feira? Bom, faça como eu, né? Exerça seu direito rubro-negro, vá à urna e deposite, porque depois você reclamar sem participar não é justo, né? Então vamos lá, exerça seu direito democrático, venha, vote e dê a condição do presidente do Flamengo ter o seu prestígio, a sua indicação e o seu voto, entendeu? Para você participar do processo. Então eu convido aos sócios que exerçam o seu direito, entendeu? Que venham e vote. Qual a importância do torcedor do Flamengo? Isso é até um assunto que algumas pessoas são a favor, outras não, assim, que o torcedor talvez deveria ser obrigado. Eu também não vejo isso, como eu falei, sempre algo nos motiva a se tornar sócio do Flamengo, né? Quem tem já uma questão histórica, né, a família vem, né, e aquilo vai passando de pai para filho e isso tudo, mas geralmente quem vem de fora tem uma motivação, como eu falei. Mas para você, qual a importância que tem do torcedor do Flamengo se tornar sócio do clube? Bom, primeiro, tá? O torcedor do Flamengo é diferenciado, né? Nós somos a maior torcida do mundo. Agora, infelizmente, o Internacional tem muito mais sócios do que a gente, entendeu? E os outros clubes, a maioria dos outros clubes, tem um quadro associativo, ou do nosso tamanho, um pouco menor, mas vários com muito mais densidade de sócios do que o Flamengo. Isso não pode acontecer. Nós somos o maior em torcida e temos que ser também o maior em números de associados. Porque é aqui que se decide o destino da nação. É você poder votar no seu presidente, é você escolher. Então eu faço e conclamo o torcedor rubro-negro. Se associe, tem várias modalidades de sócio, não precisa ser sócio proprietário, mas venha participar do quadro social do Flamengo. É importante para você, é importante para nós. Então, torcida, se faça presente no quadro social do Flamengo. Agora o assunto vai ficar muito mais leve agora, já vai voltar como eu iniciei, eu gosto de iniciar, eu sempre gosto de explicar, acho que talvez atrás daquele dirigente, vice-presidente, tem um torcedor do Flamengo, né? Com certeza. Então, muitas vezes a gente olha assim, pô, o cara lá de terno, de gravata, e realmente acho que isso, eu era assim, por exemplo, eu achava que era outro tipo de, ser um outro Flamengo, esse cara aí, pô, não é igual a mim, mas não é nada, todo mundo é igual. Quem é o seu maior ídolo rubro-negro? O Zico. Zico é meu maior ídolo rubro-negro, e o Zico teve aqui, por conta de um sócio, né, uma denúncia, e foi
julgado no Conselho de Administração. Imagina os senhores eu entrar para julgar o Zico e poder entrar na história do clube como presidente que condenou o Zico. Graças a Deus, o plenário foi consciente, tiveram apenas 2 votos contra o Zico, foi quase que unanimidade, o voto da pessoa que denunciou e mais um que seguiu, e o plenário foi unânime, até porque o Zico é merecedor de todo o crédito e não pode sofrer nenhum tipo de injustiça, aqui é a casa dele, entendeu? Eu sou presidente do Conselho de Administração, muito me honra ter o Zico como ídolo. Até eu fiz entrevista com o Fausto Guerra, você deve conhecer, claro, e foi subrelator, não sei se esse é o cargo que ele exerceu aí, e ele falou que a gente estava conversando por um acaso na entrevista que surgiu esse assunto, eu falei até pessoalmente isso pro Zico também, e ele falou, Túlio, não encontrei nada, nós olhamos tudo, não teve nada que mostrasse que o Zico causou qualquer prejuízo ao Flamengo. Eu falei, eu tinha certeza disso, né? O Zico é tanto exemplo foi exemplo como jogador, como pessoa, ser humano, marido, filho, um cara 100%. Agora, de você contar aí um momento marcante, inesquecível que o Flamengo te proporcionou, claro que deve ter vários, né? O Flamengo ganhou tantos títulos, mas um que você lembra, assim, que talvez que mais te emocione, que é o seu rigor? Então, o gol do Pet foi emocionante, né? O campeonato mundial do Nunes, né? Aquele do Nunes no Atlético Mineiro, foi fantástico, né? O Zico, eu já ia para o Maracanã, 1-0 gol do Zico. Aí vem Adílio, Andrade, Júlio César, entendeu? Muito rica, a nossa história é muito rica, né? Graças a Deus eu sou rubro-negro e pude ter infância e vou passar isso, já passei para os meus filhos, né? Que também têm o orgulho, como eu tenho, de ser rubro-negro. E agora, para a gente terminar, eu sempre já quero te agradecer de coração, assim, foi um papo muito esclarecedor para a gente, para o torcedor, para o sócio entender como que é o processo. Até uma das questões que eu fiz, assim, de conversar com os vice-presidentes, com pessoas, para a gente entender o processo político do Flamengo. Isso até bem pouco tempo era muito... A gente só viu que a imprensa colocava. E hoje a gente pode escutar diretamente das pessoas envolvidas como que funciona, né, uma determinada vice-presidência, né, um conselho. E acho que isso é super bacana, que acho que talvez acrescente, tanto para mim que sou sócio, torcedor também, para a gente entender como é que funciona o processo político do Flamengo. Eu, assim, gostei muito de estar aqui conversando com o senhor, de falar. Às vezes pode parecer para algumas pessoas que é chato um assunto, mas é bom, é um assunto que nos interessa. A mim interessa, mas quando teve uma coisa, mas como é que conselho é esse? Como é que funciona? Né? Hoje eu sei por que existe um conselho, eu também venho lendo o estatuto, entendendo, foi super esclarecedor. Eu sempre peço para o entrevistado que ele, né, agradeça, claro, ele fale o que quiser e deixe um recado para o sócio, para o torcedor do Flamengo. Ok. O Flamengo tem vários conselhos, Conselho Fiscal, Grande Benemérito, Assembleia Geral, tem o Conselho Diretor, tem o Conselho de Administração e tem o Conselho Deliberativo. Todos em função do desenvolvimento do clube, né, versando sobre situações pertinentes ao Clube de Regatas do Flamengo, todos com a sua importância. Para o torcedor, gostaria de plagiar a pessoa do Flamengo. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Muito obrigado, estou sempre à disposição do senhor. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.